Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos. O meu nome é André Oliveira, eu sou advogada e para quem já me segue, né, vocês sabem que eu falo vários assuntos, né, sobre a prova da OAB de segunda fase, inclusive mais específico em direito penal. E eu tenho postado para vocês diariamente conteúdos gratuitos, né, sobre a matéria e tem gerado também algumas perguntas dos seguidores. E com isso eu relacionei algumas questões, né, que às vezes é meio óbvio para algumas pessoas e nem tanto para outras, né? Então é preciso esclarecer desde a dúvida mais complexa, a dúvida mais simples. Como eu disse, o que pode ser óbvio para um não é para outro. Então a gente precisa tentar, na medida do possível, sanar todas elas, né? E deixar vocês aí bem preparados para essa prova, né? Procurar orientar na medida do que eu consigo passar para vocês. Todos os questionamentos, né? Inclusive, tá postando para vocês sempre conteúdos de valor, conteúdos que vão agregar, né, os estudos de vocês, para que fique muito mais fácil para vocês encarar essa prova e não só realizá-la, mas sim alcançar a aprovação de vocês, que é o mais importante, né? Então a gente tem que ter o foco, a gente tem que seguir a ordem de matérias para estudo, procurar tá visando a matéria que você tem mais dificuldade, né? Então são coisas que ajudam, né? Vão auxiliar vocês a obter essa aprovação, que é o que todos almejam, na verdade. Então, com isso, eu deixo aberto meu canal para perguntas, tá? Você que ainda não me segue, mas gostaria de seguir, será muito bem-vindo. Inclusive, qualquer dúvida que você tenha, né? Pode estar me perguntando, eu vou ter maior prazer em responder, assim como vou responder dessas pessoas também, tá bom? A sua dúvida pode estar nessas questões aqui, né? Questionamentos de outras pessoas ou não. Então, isso é muito relativo. Se dentro das perguntas que tiver que eu responder não foi suficiente para você, pode estar postando, né, lá, e eu junto essas perguntas também, como estou fazendo agora, e respondo numa oportunidade, né, um questionamento de todos, lógico, antes da prova, né, vou procurar responder as perguntas que têm um certo valor também, porque tem pessoas que entram em contato, porém não é um assunto que agrega, correto? Então é por isso mesmo que eu selecionei tudo agora e acredito que talvez a dúvida dessas pessoas será de vocês também, tá joia? Então eu vou dar início aqui para a primeira questão, né? Então uma pessoa me pergunta o seguinte: quais matérias precisa estudar mais? Então veja bem, primeiro aqui você tem mais dificuldade, não é? Porque dentro de um contexto de toda a matéria, a gente tem as facilidades, porém tem também o grau de dificuldade dentro de cada uma delas. Então dentro do tema, né, a gente vai falar em específico em direito penal, é preciso que você veja qual o tema, né, dentro desse conteúdo que você já domina,
Então, se você domina um tema, é aquele que você sempre gostou mais na faculdade, você vê que as questões, quando pedida pela própria faculdade, você já ia bem, porque você já entendeu e tranquilo. Não quer dizer que você não precise dar uma olhadinha, né, uma corrida de olho nessa matéria, tá? Mas ela você dá aquela passada, porque o conteúdo é extenso, então se você for focar em tudo de tudo, o seu tempo também é meio curto. Então, eu sugiro que você faça uma seleção dentro daqueles temas, né? E vá dentro do tema que um dos mais pedidos e automaticamente vendo e desconsiderando aquele, tirando todas as dúvidas possíveis dentro daquele tema, tá? E lá pro final, né, dos dias que você terá para estudar, você dá uma leve olhada nessa matéria que você já tem costume, perceba se você ainda tem alguma dúvida sobre ela, né, para você relembrar mais próximo, tá? Então é isso, faça umas anotações e vá destacando as prioridades. Então, dentro dessas prioridades, você vai conseguir saber qual que é a de mais dificuldade e a menos. Então, isso para você vai ser muito fácil, porque você já tem em mente qual você tem mais dificuldade, tá bom? Então, começaria por elas, para dar uma atenção especial dentro daquela matéria, ok? E então, respondendo a pergunta, porém também fazendo um paralelo nas questões que são exigidas, né? Como eu disse, você que tem que saber qual a matéria que você não vai tão bem, tá? Ou aquela que você não vai nada bem. Então, é preciso ter uma atenção especial com essas. Porém, uma das matérias que são mais pedidas na prova da ordem é conceito analítico de crimes, tá? É preciso dar uma observação sobre essa matéria, observar tudo que ela pede no sentido de conceitos, tipos de crimes, quando será crime, quando não será, que envolve, inclusive eu tenho já gravado para vocês, explicando sobre fato típico, antijurídico e culpável, tá? É um assunto extremamente importante e que cai muito, tá? Então, ela tá nessa parte de conceito analítico de crimes, tá? E depois também tipos de pena. São vários os tipos de penas que temos dentro do nosso ordenamento jurídico e é preciso que você estabeleça, tá? Bem o conceito de cada uma, para que na hora, né, que venha aquela situação, você saiba de qual tipo vai estar se falando e você saiba também como que ela funciona, o tipo de regime para ela, né? E inclusive a pena para aquele crime, que tudo ele vai depender, né? Esse tipo da pena tem a correlação com o tipo de crime, tá? Qual foi a condenação, né? A condenação que vai dar o tipo da pena. E se ela é pena de liberdade, restritiva de direito, tá? Então isso daí precisa estar muito claro na sua cabeça, quando que cabe uma e quando que cabe outra, ok? Também as causas excludentes de ilicitude. Toda prova cai, tá? Alguma coisa sobre isso, excludentes de ilicitude. Então dá uma atenção especial para esse tipo esse tema, correto? Então se aprofunda nele, tá bom? Veja lá a regra. Existe uma regra geral, que é do artigo 23 do Código Penal, porém existe algumas exceções, tá? Que eu também já tenho falado lá no meu canal sobre isso. Então é preciso que você reforce essa tese, tá? Outra coisa também que é pedida é sobre imputabilidade,
Então você vai ter que, numa situação, saber quando que aquilo pode ser imputável ou não. Quando que o infrator vai ser punido ou não pelo aquilo que ele fez. Então, essa causa de imputabilidade é muito importante que você tenha também atenção, tá? Porque no caso concreto pode cair uma situação em que ele não será responsabilizado, né? Daí seria a causa de inimputabilidade. E você precisa estar bem craque nisso daí para poder, na hora do caso concreto, já saber tirar isso daí da matéria, tá? Outra coisa é o conceito de intercrimes, né? Que cai bastante também. Então, só que não é uma coisa complexa. Ele tá ligado à forma como que se deu aquele crime, tá? Ele tem fases, né? Essa parte de intercrimes, ele passa pela fase, várias fases. Tem a fase onde ele inicia o ato, depois tem a fase que ele executa os atos, tá? Então é preciso observar isso também dentro do contexto que vai ser te pedido, aonde que ele parou, tá? Se ele chegou a parar, se ele chegou a concluir aquilo, né? Aquele ato. Então é preciso observar isso. Ele iniciou aquele ato, ele executou até o final, ele teve o resultado sobre esse ato, né? Então todas essas coisas são muito importantes porque faz toda a diferença na hora da aplicação da pena. Então você vai ter que saber esses atos executórios aí, que a lei diz, e em que momento ele iniciou, em que momento ele parou, se ele foi concluído, se ele obteve o resultado desejado, se ele teve o resultado e ainda mais um pouco do que ele queria, tá? Ou ele parou antes de concluir. Então isso é extremamente importante, tá joia? Outra coisa também é sobre a prescrição, tá? Você precisa saber tipos de prescrição, porque isso são teses de defesa. Então, veja bem, você vai estar naquele momento atuando como defensor. Raramente a prova pede como acusador, tá? Você então vai fazer a parte de defesa. Então, para fazer a parte de defesa, é preciso você saber se naquele caso em específico, tá, houve prescrição, tá? E se ocorreu, quando que ocorreu, se está próximo a ocorrer. Então, é muito importante, porque isso leva muitas vezes a exclusão isento de pena, tá? O Estado perde o direito de punir aquela pessoa a partir do momento que ele não age no tempo correto. Então preste muita atenção quando a sua prova começar a pedir, dar muita data, tá? Quando ela começar a colocar muitas datas, é preciso que você fique bem atenta ou atento para que você não caia, tá bom? Numa prescrição e não saiba dentro da matéria ver qual é o momento que houve essa prescrição, que ela pode se dar em vários momentos no curso do processo, ok? Continuando também, a gente tem a extinção da punibilidade, tá? Quando que extingue a punibilidade? É um tema também muito pedido, tá? Dentro da prova. Inclusive tem o artigo 107 do Código Penal que trata dessa extinção de punibilidade. É preciso observar isso também, porque num caso concreto eles podem contar uma história e depois pro meio relatar, tipo, que o agente veio a morrer no curso do processo, tá bom? Então, lá no artigo 107, você consegue ver todas as cláusulas,
todos os itens que exclui a punibilidade. Então é bom ficar bem afiadinho, e também não é uma coisa que precisa decorar, tá bom? Porque você vai estar com o seu código lá, então você vai ter que saber localizar, tá? Localizar esse artigo para que você volte e faça uma pré-análise ali, se não tem uma causa extintiva de punibilidade dentro da sua questão, tá? E outra coisa também, crimes contra a honra e contra a vida, tá? Isso também cai muito, porque é o que mais acontece, entendeu? São coisas que no dia a dia é o que mais acontece, né? Tipo de crimes. Então, quando a gente coloca crimes contra a vida, diretamente relacionado ao homicídio, né? A crimes hediondos, entendeu? Então, são coisas que você tem que estar muito afiado, né? Em saber quando que ele vai ser julgado pelo tribunal do júri, quando que ele vai ser julgado pela justiça comum. Então faz toda a diferença isso também, tá? E da mesma forma os crimes contra a honra, né? Que é o caso de calúnia, injúria e difamação. Quando que cabe injúria, quando que cabe calúnia, quando que cabe difamação, são coisas que as pessoas costumam confundir muito, tá? Então é preciso ter uma observação quanto a isso, o que seria cada um deles, para que você não seja induzida a erro na hora da prova. Eles podem colocar uma situação, tá? Que parece uma coisa e ao mesmo tempo é outra, e aí é onde a pessoa se confunde. E inclusive saber também que crimes contra a honra, a peça que você vai fazer é a queixa-crime, tá? Então é preciso se atentar muito a isso, tá bom? E dentro daí isso eu tô falando da parte penal, né? Da matéria em si, porém tem a parte processual. E a parte processual é preciso que você esteja muito craque nas peças, tá? A peça é um tema extremamente importante dentro dessa prova. Você tem que acertar a peça e você tem que conseguir saber na hora que te dão o problema ali, que te relatam a situação, você saber identificar qual é a peça cabível para aquele assunto, né? Nós temos vários tipos de peças, então é preciso que você faça uma observação em cada uma delas para saber quando que cabe cada uma, porque acontece, infelizmente, das pessoas errarem a peça, tá? Então isso é muito importante, você ter uma atenção muito especial nessa peça, porque ela é metade da sua prova, tá bom? Então veja bem, se você vem a errar a peça, é muito complicado. Você não vai conseguir, não é talvez, você não vai conseguir a pontuação necessária se você errar inteira a peça. Geralmente eles não consideram nada. Você errou a peça, você zerou, tá? É diferente do que você acertar a peça e não fundamentar dentro do que eles queriam. Faltar fundamentação, faltar tese de defesa. Então é bem diferente. Porque a peça e as questões, ela tem o mesmo peso, né? A peça vale 5, as questões valem 1,25 cada uma. Então veja bem, se você precisa do mínimo de 6 para passar, então se você errar a peça, você zera essa peça. E por mais que você faça as questões, não é suficiente para atingir os 6 que você precisa, mesmo que você acerte todas as questões, tá? Então muito cuidado com isso daí, tá joia?
E dentro do direito processual, temos também a competência. A competência, ela, como eu disse, se você errou a peça, zera. Porém, se você acertou a peça, mas errou endereçamento, endereçamento é extremamente importante para você saber para onde que vai essa peça ou esse recurso, tá? Então, fazer uma observação especial quanto ao endereçamento, porque isso também conta muito dentro da sua peça processual, você saber para onde ela vai ser direcionada. Então, isso tem a ver com a parte do endereçamento, tá? E a competência para julgar a ação. Então, a gente tem a competência. Qual é o juízo competente para julgar essa ação? Então, preciso ter muito cuidado com isso, para você saber se aquele juiz ele é competente ou não. Então, lá na lei você também vai achar como estudar a parte de competência, que é extremamente importante. Então, vejam, endereçamento é o que vai na peça processual. Para onde que vai ser endereçado, que juízo que vai ser endereçado aquela sua peça ou aquele seu recurso. Então, isso está na parte de endereçamento. Depois, você tem que ver a competência para a ação. Qual a justiça competente para julgar aquela ação, tá? A competência, ela pode tem a ver com o lugar, com a matéria, tá? Então, você precisa estar afiadinho nisso. E também a competência tem a ver com a pessoa. Então, a competência tanto se dá quanto ao lugar, tanto se dá quanto à pessoa e tanto se dá quanto à matéria, tá? E também procurar praticar teses de defesa, porque dentro de um mesmo contexto há muitas teses de defesa que você precisa aplicar. E a OAB costuma classificá-la uma a uma, ok? Então, uma a uma, ela vai dando ponto, porque ela tem como se fosse um rol ali, que você teria que responder dentro daquilo que ela quer, tá? Questionando cada coisa ali que eles passarem, e você vai ter que fazer defesa em cima de cada item daquele, ok? Então, acredito que essa resposta, ela é bem complexa também, mas é preciso que a gente fale disso, tá? Porque quando a pessoa pergunta quais as matérias que eu preciso estudar mais, numa regra geral, todas. Porém, é preciso que você vá direcionando conforme a sua dificuldade. E eu já aproveitei também para falar para vocês as matérias mais pedidas, né, na prova, para que vocês se atentem a ela, tá bom? Agora vamos para a próxima pergunta. Alguém me pergunta aqui quantos meses eu preciso me preparar para a prova. Gente, não tem uma regra, tá? Eu não posso falar quantos meses. É lógico que as pessoas terminam a primeira fase e já iniciam os estudos para a segunda fase. Não é bom que se perca muito tempo até iniciar. Só que isso daí é muito relativo, vai do conhecimento que você já adquiriu durante a faculdade. Se você acha que você já trabalha muitas vezes com isso, né, tá acostumado, trabalha, que eu quero dizer assim, às vezes você é estagiário já de algum advogado, ou você já trabalha no fórum, né, ou você já tá prestando serviço, mesmo que voluntário, no fórum, na época que eu fiz, tinha isso, era possível, entendeu? Então, depende de quanto você acha que você já está preparado. Eu diria que, numa regra geral, as pessoas já começam logo após o término da primeira fase, tá? E você já pega e já segue nela. Agora, se você estiver tranquilo quanto a isso, então ok, não fiquem à vontade quanto a isso. É você mesmo que tem que saber quanto tempo você precisa para absorver aquele conteúdo, ok?
Quanto eu preciso tirar na prova de segunda fase? 6. Eu acabei respondendo até na primeira pergunta. Você precisa de 6, é o mínimo, tá? Para você ser aprovado. Por isso que eu disse que é muito importante, tá? Que você acerte a peça. Porque se você zera a peça, infelizmente não há chance para você recuperar isso nas questões. Então o mínimo é 6, tá bom? Então, e aí a outra pergunta também é relacionada a isso, tá? Se eu errar a peça, eu ainda tenho chance? Infelizmente não. Porque as questões, a pontuação delas é 1,25. Então, mesmo que você acerte tudo das 4 questões, você ainda vai ter 5, tá? Muito cuidado, tá bom? A gente fala isso porque eu acho que eu não tenho uma base, mas eu sei que tem pessoas, não tenho uma base geral para dizer para vocês quantos chegam a errar. Eu só sei que algumas pessoas erram, tá? Então isso é muito importante. Outra pergunta é quantas horas diárias é preciso para absorver todo o conteúdo da prova? Isso também é muito relativo, porque vejam, o que é mais fácil para mim é difícil para você, ou o que eu domino você não domina. É preciso que você faça uma análise consigo mesmo sobre cada assunto, qual eu domino, qual eu não domino, tá? Então, isso daí, ele tem muito a ver com as suas condições de memorização, tá? Tem pessoas que precisam ler várias vezes uma coisa para depois ela compreender, entender, absorver aquilo ali. Outras, uma simples leitura, ele já acrescenta o que falta e ele já está pronto. Então, você precisa fazer uma autoanálise sobre isso e ser muito realista com você mesmo, saber o seu grau de dificuldade, tá? Eu diria que para um conteúdo bem resumido, para um conteúdo bom, para um conteúdo completo, 2 horas diárias, né, de intenso estudo, tá? Mas aquele estudo ali aprofundado, aquele estudo onde você vai focar, tá? É possível que algumas pessoas consigam, principalmente quando você não tem um tempo disponível. A maioria das pessoas trabalham, né? Então, eu acredito que dependendo da pessoa, que você se esforce e que você consiga absorver aquilo, que você preste muita atenção naquele estudo, né? É possível que você tenha 2 horas. Outras pessoas vão precisar de 3, outras de 4. Então, isso que eu digo, é preciso que você seja muito realista, né, com você mesma e saiba do seu grau de dificuldade. É onde o seu tempo terá que se estender mais, tá bom? Outra pergunta aqui, preciso ver provas anteriores? Se você acha que vai ser bom para você, eu sugiro que sim. Por quê? Algumas pessoas não têm contato com processos. Algumas pessoas trabalham em outras áreas totalmente diferentes. Pode parecer que não, mas existem pessoas que chegam lá no final da faculdade e não teve chance, ou por um motivo, ou não teve também curiosidade, ou não teve interesse, e não tem manuseado um processo, entendeu? Isso aconteceu, inclusive, quando eu estudava. Tinha pessoas que ele trabalhava, daí tinha filho, daí tinha casa, tudo, e acabou passando e não teve contato nenhum, né? Então, isso seria importante para essas pessoas que têm uma dificuldade em saber como que funciona, como que é uma peça, como é a elaboração de uma peça. Eu acho muito importante e muito viável, tá? Que você faça isso sim, que você pegue algumas provas anteriores para você conseguir tirar ali o que você precisa, tá? Para você ver como é que funciona, como é que tem que ser,
Importante sim, tá? Principalmente se você não teve até esse momento contato nenhum com nenhum tipo de processo, tá joia? Mais uma pergunta. Devo começar a responder a prova pela peça ou pelas questões? Você que decide. Porém, eu sugiro que você comece pela peça processual. Ali pode ser que você leve um pouco mais de tempo, tá? Para fazer, para lembrar do endereçamento, você saber a competência, para você analisar a peça em si. Você leia mais que uma vez, inclusive, para que você não seja induzida a erro ali. Então você leia mais que uma vez, tenha certeza de qual a peça que está pedindo ali, tá? Que isso vai fazer toda a diferença. Então eu sugiro que você comece por ela, porque a sua cabeça vai estar mais fresca e você vai conseguir lembrar mais coisas ali, mais teses de defesa que precisa ser aplicada naquela peça, tá bom? Inclusive faça as anotações principais no código, tá? Não com anotações. Quando eu falo anotações, são apontamentos só, com a caneta colorida, tá? Só isso que pode fazer, não pode escrever lá não, tá bom? Então, a resposta é essa, inicie pela peça. Porque as questões depois, por mais que você vá responder, é mais simples, considerando a peça processual, tá bom? E a última questão... posso fazer uma prova sem terminar o curso de Direito? Depende. Em regra, após o 4º ano que você pode fazer, tá bom? Então, esse critério, eu acredito que é geral, que é adotado, né, pela OAB em si. Você tem que ter concluído o 4º ano e somente no último ano você pode prestar essa prova, tá bom? Não tem também um impedimento que seja após terminar, porque até teve uma outra pergunta também sobre isso que eu vou aproveitar e responder agora. Não é preciso concluir o 5º ano, tá bom? Mas é preciso aguardar até o 4º ano. Quando você iniciar o 5º ano, você já pode prestar, tá? E também não é regra que tenha que esperar terminar para você adquirir mais conteúdo. Não, é você que vai saber se você está preparado. Ou se você quiser, de repente, também prestar só para saber como é que é, né? Às vezes você fala, não, eu não me sinto assim tão preparado, mas ainda assim eu vou prestar porque eu quero conhecer a prova. Então eu quero estar mais preparado para ela depois. Ok, só lembrando que a partir do 4º ano concluído é que você pode já fazer a inscrição para fazer a prova, tá bom? Então eu espero ter respondido as questões aí que vocês tinham, os questionamentos que vocês me fizeram. E caso tenha algum que eu não tenha respondido, eu peço para que vocês coloquem novamente lá, para que eu selecione, né, algumas perguntas de vocês. E é isso, pessoal, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e que isso tenha sido muito útil para vocês também, tá bom? Então, um abraço e até mais.